Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. E aí, aqui é o Zangado de Sagas, e a saga que eu vou trazer pra vocês hoje, refazendo de uma forma para deixar a anterior parecendo um lixo, com dezenas de informações a mais. Essa saga consagradíssima no mundo dos games, a saga Resident Evil, ou saga Biohazard, que é dessa forma que Resident é conhecido no Japão. Tio Zangado não vai ter preguiça nesse vídeo. Bom, eu nunca tenho preguiça em nenhum vídeo, né? Mas nesse aqui eu vou tentar me superar novamente. Então, jovens gafanhotos e pequenas libélulas, pausem o vídeo, deixem ele carregando, prepara um lanche bem reforçado, fica confortável mesmo. Pega a poltrona proibida do seu pai, aquela que ele nunca te deixa sentar. Apaga a luz para entrar no clima de terror. E, ressaltando uma coisa antes de começar. Eu não tenho mais nenhum Resident Evil, então 90% dos gameplays ao fundo foram feitos pelo MF, que é um fanático por Resident Evil, e me deu essa força enorme para eu poder refazer o vídeo. Se você não conhece o canal do MF, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Podemos começar, jovens? Então, vem com o tio. O primeiro Resident Evil ele foi lançado em 1996, o game foi desenvolvido e publicado pela gloriosa Capcom. Falando sem moagem, Capcom. O game era do estilo Survival Horror, lançado para PlayStation 1, PC e Sega Saturno. Muita gente pensa que Resident
é o paizão dos jogos de terror em 3D. E não é verdade. O paizão desse estilo se chama Alone in the Dark, que foi lançado em 1992. Poxa, Zangado, merecia uma saga, né? Claro que merece, jovem. Eu fiz saga COD BF e me pediram medal. Eu fiz saga Silent Hill e Resident Evil. Você acha que eu não vou fazer Alone in the Dark? Lógico que vou, né? Então relaxa. Resident Evil foi inspirado em um game de 1989 chamado de Sweet Home, game baseado em um filme de mesmo nome. Qual era a história de Resident Evil 1? Bom, a razão inicial vocês acabaram de ver na intro do vídeo, do qual eu coloquei essa CG, que pertence ao Resident Evil 1, que era feita em live action. O que é live action, Zangado? É com atores reais. Bom, eu não vou chamar de atores, né? A Capcom deve ter pago um salgado e um refri pra esse povo aí, porque mais que isso já tava caro. A cena do Joseph assustando quando ele viu o corpo, e o Chris dizendo "Please don't go". Cara, na hora eu lembrei daquela música do W, tá ligado? "Please don't go, don't go, don't go". Ei, nossa, velho. Nossa, eu sou muito velho, que isso? Puta que pariu, trocentas pessoas não devem ter nunca ouvido falar dessa música, mas foda-se, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Sem contar o Wesker ao estilo Johnny Bravo, né? E o cachorro fazendo barulho de dinossauro. Eu juro pra vocês, todos os desenhos feitos nos anos 80, todos os monstros que apareciam nesses desenhos tinham o mesmo ruído, que era esse barulho que o cachorro fez na intro do Resident Evil 1. O cara que inventou esse som deve ter ficado muito rico, deve ter comido muita mulher falando, sabe aquele som dos monstros que você vê nos filmes? Fui eu que criei. Certeza, velho, certeza. Apesar de eu estar bancando foda e fazendo piadinha com a intro, lá em 1996, quando eu era criança e joguei esse jogo, eu tapava o olho. Pra vocês verem como são as coisas, né? Tô aqui agora, pagando de bacana. Só que na época eu morria de medo, velho. Nem conseguia olhar para aquela cena. Mas para as pessoas que viram a intro e mesmo assim não conseguiram entender, eu vou explicar. Em 24 de julho de 1998... Opa, Zangado, o jogo não foi lançado em 96. Sim, mas o game se passa em um futuro distante, 1998. Nas montanhas Arklay ocorreram assassinatos em série e todos eles haviam suspeitas de canibalismo. E para investigar esse mistério foi enviado o Scooby-Doo e seus amigos na máquina do mistério para resolver. Para investigar esses supostos crimes foi enviado um grupo conhecido pelas siglas STARS, em inglês fazendo analogia a estrelas. O significado dessa sigla, traduzido em português, significa Serviço de Táticas, Armamentos e Especialidades em Resgates Seguros. Esse grupo pertencia à cidade de Raccoon City e funcionava mais ou menos como a SWAT da cidade. Eles eram divididos em time Bravo e time Alpha. O time Bravo foi enviado de helicóptero a essas montanhas que ficavam a noroeste da cidade. Porém perderam contato com a base e o time Alpha foi enviado para checar o que havia acontecido. O time Alpha conseguiu se aproximar do local e aterrissou o helicóptero próximo a uma enorme mansão. Quando eles descem é exatamente o que vocês viram na intro do vídeo. Eles encontram um helicóptero derrubado, Joseph encontra uma mão ensanguentada e é morto por um cachorro, Barry e Brad se perdem dos demais, Jill, Chris e Wesker chegam à mansão, onde a busca por respostas vai começar. No jogo nós temos a opção de jogar com Chris ou Jill. Chris, pela foto, vocês percebem que ele ainda era magrinho, né? Ele vai ter mudança física radical conforme a saga avança, mas tem uma justificativa para isso. Ele era um cara durão e está desesperado para encontrar seus amigos. Jogar com Chris no game, o jogo fica mais difícil porque ele não consegue arrombar nenhuma porta ou gaveta, ele aguenta mais dano e o caminho que ele segue tem muito mais inimigos do que o de Jill. Eu volto a falar mais sobre ele daqui a pouco. A princesinha da Jill é bem mais delicada que o Chris, ela usa muito mais inteligência em várias partes do jogo, ao contrário da força. Seu caminho é mais tranquilo que o do Chris, com mais desafios mentais. Eu também já falo mais sobre ela daqui a pouco. Barry é outro personagem que aparece constantemente no game, só que no caminho da Jill. Ele é pai de família e é o mais velho do grupo STARS. Outro personagem é o Wesker. O que falar desse cara, jovem? Esse cara é mito, um dos vilões mais fantásticos do mundo dos games. Olha o spoiler, spoiler de cu é rola, mano. Se até hoje você não sabe que o Wesker é vilão, fala sério. E a última é a gatinha da Rebecca Chambers. Ela fazia parte do time Bravo, que caíram do helicóptero. Ela é a médica desse time e aparece no caminho do Chris. É até jogável em certos momentos do jogo. Apesar do look de menininha, ela tem 18 anos. Então não tem problema, né? Vamos continuar com a história. Assim que Jill, Wesker
Wesker e Chris entram na casa, Jill e Chris pensam que ela tá abandonada. O Wesker, mala pra caralho, tá dando uma de João sem braço. E eles têm a brilhante ideia de se separar, bem coisa de Scooby-Doo mesmo. Dependendo do personagem que você escolheu, você já vai sentir a diferença de caminhos e a dificuldade logo de cara. Após alguns momentos iniciais, você vai se deparar com ele, que hoje é uma lenda viva, o primeiro zumbi de Resident Evil. Usando roupas rasgadas, cabecinha raspada, sempre humilde, eis que vai surgir. Essa é considerada uma das cenas mais marcantes dos games de terror, que é uma cena que meu teclado apitou, né, de tanta tecla que eu apertei ao mesmo tempo, de medo, né? E eu separei a cena para vocês verem. Nostalgia pura, né, cara? Nossa, bom demais. Então seria um game onde teriam zumbis. Poxa, Zangado, você poderia contar a história dos zumbis pra gente, né? Eu já contei. Você quer saber sobre os zumbis? Procura o meu vídeo do Left 4 Dead que tá no canal. Nesse vídeo eu falo tudo sobre os zumbis, desde a origem até os infectados de hoje em dia. Na verdade, a mansão onde eles estavam serviam de fachada para um laboratório de um conglomerado farmacêutico conhecido como Umbrella Corporation. E todas as criaturas bizarras encontradas nessa missão são obras de experiências realizadas por eles. Embaixo da casa tem um laboratório enorme e o vírus responsável por essa cagada toda é chamado de T-Vírus. E o Wesker era um agente duplo que trabalhava para eles. Novamente, isso não é spoiler. Todo mundo sabe que o Wesker é o grande vilão. Foi a partir daí que Chris iniciou uma obsessão para encontrar o Wesker, porque ele era responsável por todos os seus amigos morrerem. E outra, Chris considerava e respeitava muito o Wesker, cara. E a rivalidade entre os dois começou aí. Chris encontra Rebecca e até rola um climinha entre eles, coisa leve, mas nada acontece. Outra coisa que eu achei bem legal é que a Jill ainda não era a nossa Jill, saca? Girl Power total. Ela poderia ser uma grande soldada na STARS. E ela estava preparada para quase tudo, menos para uma situação daquelas, né? Chris rapidamente se adaptou à situação e em pouquíssimas situações ele hesitou ou teve medo. E o tempo da Jill para encarar as coisas demorou um pouco mais. E ela contou muito com o apoio do Barry para isso. Eu achei muito legal essa diferença entre os dois personagens se adaptando à situação que eles se encontravam. É um pequeno detalhe que pouca gente percebeu e o tio tá falando pra vocês. Por diversos momentos, ambos vão conversar pelo rádio. E quando você vai jogar a campanha com um ou com o outro, você vai ver em que situação ele se encontrava naquele momento que ele falou pelo rádio. Cada um deles possuía 2 finais, um verdadeiro e um falso. O que determinava isso era a ordem dos caminhos que você seguia. O enredo do jogo era muito foda e o carisma dos personagens era absurdo para um game estreante. Principalmente por parte do Wesker, cara. Ele é um vilão que todo mundo curte e não queria vê-lo morrer de jeito nenhum. Eu joguei esse game ainda criança, eu nunca tinha jogado games desse estilo, eu não entendia inglês, eu tinha medo, eu não sabia salvar. E mesmo assim eu fui masoquista o suficiente e insisti até aprender. O jogo não era muito longo. O que determinava o tempo que você levava para completar era o mesmo tempo que você levava para resolver os puzzles do jogo. Puzzles são quebra-cabeças que o jogo apresenta. Conforme você fosse rejogando, o tempo obviamente iria diminuir. Uma primeira jogada você concluiria o game em mais ou menos de 5 a 6 horas. A ambientação do jogo era demais, cara, porque a mansão tinha aquele clima de terror grande, com enormes salas, quartos escuros, quadros esquisitos pendurados na parede, e os produtores foram inteligentes, colocando outros ambientes como o laboratório ou a parte externa da mansão. Mesmo indo e vindo nos mesmos lugares, inexplicavelmente você não se irritava com aquilo e sim adorava aquilo. Os gráficos do jogo na época eram muito bonitos. Na verdade o jogo meio que roubava, entre aspas. Como assim, Zangado? O cenário era na verdade um fundo morto, era tipo uma fotografia com personagens, inimigos e objetos em 3D. Tanto que você facilmente percebia quando um objeto era de interação, porque era uma puta chave 3D em cima de uma mesa em 2D. E o game trocava de câmera o tempo inteiro, então cada cenário possuía fotografias de vários ângulos diferentes. A trilha sonora do jogo não era muito presente e eu acho isso certo.
Eles preferiam sons de passos em grandes salas, grunhidos de zumbis, cães, hunters, do que uma música que pudesse tirar o gelo de um grito de ataque. Música mesmo geralmente só tocava em boss fight, luta com chefes, e eram bacaninhas até. Os controles eram bastante simples, a mira era automática. No começo é normal apanhar, porque com a constante mudança de câmera, ainda mais para quem nunca tinha jogado esse estilo, dava nó na cabeça. Mas isso era culpa do jogador, não do game, porque ele respondia certo. Vamos supor que do jeito que a câmera se encontra, o direcional para a direita ele caminha para frente. Caso a câmera mude e você continuar pressionando para a direita, ele ainda vai se mover para frente, mesmo que naquela posição nova de câmera para a direita não indique para frente. A não ser que você pare de correr ou andar, daí a nova câmera, o direcional para a direita vai indicar um novo caminho, sacaram? Então os controles respondiam bem. Tudo era uma questão de costume, coisa que eu levei muito tempo para entender. A dublagem dos personagens não era boa, era bem amadora por sinal. Na época eu não tinha essa percepção de bom ou ruim, quanto mais para dublagem, que eu não entendia nada do que eles estavam falando. Mas para quem for jogar hoje em dia, eles falam com pausas, não há naturalidade na conversa, nos diálogos. E como o game é antigo, não havia expressão facial nos personagens, então desconsiderem esse aspecto por enquanto. O jogo possuía um arsenal até grande e era massa ver como a arma se comportava ao atingir o corpo de um zumbi com mutilações e etc. A movimentação não deve ser levada muito em conta também para a época, que era bem travadona, bem durona. Os loadings eram constantes, mas era bacana a forma que eles criaram para eles acontecerem. Quando você abria uma porta ou subia uma escada, a tela ficava preta e ficava meio que em primeira pessoa, dando um clima de suspense do que você encontraria do outro lado. Foi uma jogada de gênio, cara, quem criou isso. A inteligência artificial dos inimigos era bastante simples, nada de estratégias nem adaptações às situações. Eles eram ligados no modo kill o tempo inteiro. Outro dilema que eu tive na época, fora o medo que eu sentia, foi que eu não conseguia salvar o jogo. O sistema de save para mim era algo totalmente inédito. Você encontrava uma espécie de tinta para a máquina de escrever e datilografava. Esse era o seu save. As tintas eram contadas, então não dava para você salvar toda hora. E quanto menos você salvasse, melhor seria a sua avaliação final ao zerar o game. Para conseguir ranking A, B, S, C. A molecada aí nunca nem deve ter visto de perto uma máquina de escrever, quanto mais ouviu falar de curso de datilografia, né? Havia um botão onde você abriria o inventário. Nele você deveria distribuir quais itens você iria carregar. Havia um limite. E poderia combinar objetos para revelar um segredo. Ou combinar a famosa erva verde, que era a erva da cura, com a erva vermelha, para formar uma cura ainda maior. Também tinha a erva azul, que curava envenenamento. Não havia muito segredo, o inventário era bastante simples e fácil de se mexer. No Resident Evil 1 havia pouquíssima munição, tudo era muito regrado para aumentar ainda mais a dificuldade. Haviam várias cenas assustadoras. A cena do cachorro no corredor é famosíssima, também considerada das tops de games de terror. Eu vou deixar rolar para vocês verem qual é essa cena. Clássica demais, né, jovem? Puta merda. Na mansão você vai encontrar diversos documentos que servirão para contar ainda mais a história do jogo, como diários de cientistas envolvidos e etc. Na verdade, Resident Evil 1, apesar de ser um dos mais queridos de toda a saga, não foi muito bem nas reviews. Teve média 7. E adivinha qual foi o principal fator que contribuiu para essa nota? Sim, foram as cenas em live action que se tornaram uma piada. Eu tinha medo, cara, porque eu era criança, mas qualquer outro adolescente ou adulto achava aquilo engraçado. Então a Capcom já sabia o que fazer na sequência. Sumir com isso. O jogo vendeu praticamente 3 milhões de unidades. E outra, Resident Evil 1 possuía versões censuradas, onde o sangue era verde e não havia mutilações dos zumbis. O jogo teve em 97 uma versão Director's Cut, com novos inimigos, animações e mais violência. Em 98 teve Resident Evil Director's Cut Dual Shock. Mesma coisa que o Director's Cut, só que adaptável ao controle com analógico. Em 2002 foi lançado Resident Evil Remake para GameCube. Esse Resident Evil, cara, nossa, é simplesmente incrível, porque ele pegou toda a essência do primeiro, com gráficos maravilhosos para a época, com CGs incríveis e mais de 10 finais diferentes. A Capcom tem tanto orgulho desse remake que diz que ele é o verdadeiro Resident Evil 1. É, Capcom, ele é incrível mesmo, mas o 1
Não é ele. Pode esquecer. O 1 é o quadradão de 96 e o primeiro zumbi sempre será ele. E mais ninguém. O remake teve média 9 nas reviews e quem jogou teve orgasmos nerds, cara. Na moral, o jogo é bom demais. Em 2006 foi lançada uma versão de Resident Evil 1 para Nintendo DS, que também ficou legalzinha. Os inimigos estão mais espertos, os puzzles acrescentados no game são para utilizar o touch do portátil, bem massinha mesmo. O gráfico foi melhorado, claro, aos limites do portátil. E os inimigos não foram distribuídos da mesma forma que o Resident de 96, senão perderia o fator susto, né? Resident Evil 1 começou meia boca nas reviews dos entendidos, mas vendeu bem e os fãs surgiram aos milhões, incluindo o tio aqui. E a Capcom tinha planos ambiciosos para o que viria pela frente. Lembrando que vários fatores que eu citei agora já valem para o 2 e 3, não sendo necessários repetir novamente. Ok, então bora pro próximo. Resident Evil 2 foi lançado em 1998 para PC, Dreamcast, PlayStation 1 e Nintendo 64. Como é que estava a história dessa vez? Após os incidentes de Resident Evil 1, os sobreviventes da Star retornaram para Raccoon City na tentativa de incriminar e punir a Umbrella por tudo que ela havia feito. Porém, não havia provas suficientes para isso. Chris ficou muito puto e decidiu viajar para a Europa porque obteve informações que lá ele conseguiria essas provas. Então a gente não ia ter a participação do Chris no game. 3 meses se passaram e um cientista chamado William Birkin, grande amigo de Wesker, possuía um laboratório que ficava abaixo da cidade. E lá ele desenvolveu um novo vírus chamado de G-Vírus. Não precisa nem dizer que deu merda, né? A Umbrella não confiava em William e enviou soldados para pegarem esse vírus. Porém o William acabou injetando em si mesmo e o resto foi exposto a ratos de esgoto. E em poucas horas as pessoas da cidade começaram a adoecer aos montes e lotaram os hospitais. E mais algumas horas depois disso a cidade já estava inteira contaminada, entrando em um completo caos e sendo mantida em quarentena. Dessa vez nós tínhamos 2 novos protagonistas. O primeiro deles é o Capitão Fodão, Leon Scott Kennedy. Leon estava interessado em se mudar para Raccoon City. Após descobrir os incidentes que haviam acontecido na cidade, ele se ofereceu para trabalhar no departamento de polícia. Só que tem um detalhe: Leon tinha acabado de concluir sua formação como policial e quis ir para Raccoon exercer a profissão. Então esse seria seu primeiro dia de trabalho, literalmente. Leon tinha uma namorada que não estava nem um pouco satisfeita com a sua mudança. Eles acabaram brigando e terminaram. Leon, como é um cara fodão, foi pra night, encheu a cara, pegou as novinhas e acordou de ressaca violenta em um motel qualquer, perdendo totalmente o horário do seu primeiro dia de apresentação. Leon acreditou que os seus planos como policial já teriam acabado antes mesmo de começar, mas na verdade ele teve muita sorte, porque se ele tivesse chegado no horário, o ápice do caos da cidade estaria acontecendo e o departamento de polícia já havia sido trancado. Pela lógica, Leon acabaria sendo infectado. Porém, essa lógica não funciona, porque quem jogou Resident Evil, principalmente o 4, sabe do que esse cara é capaz. Então pra mim tanto faz, velho, se ele chegou ou não no horário, ele não ia virar zumbi não. Alguns fãs ficaram meio com o pé atrás com o Leon em Resident Evil 2, porque ele tem pinta de galã, por causa do cabelinho liso dele e tal, uma bobagem dos infernos. O cara é foda mesmo, não tem o que discutir. Leon acaba chegando em Raccoon City de noite, encontra um corpo caído no chão e quando ele sai para investigar, percebe que a cidade está cheia de zumbis. Algum tempo depois ele encontra a segunda personagem principal, que é a gostosinha da Claire, e salva a vida dela. E como é que a Claire foi parar ali? Na verdade ela é a irmã mais nova de Chris e fã número 1 também do irmão. Claire é uma estudante universitária apaixonada por motos e com o desaparecimento do irmão sem dar notícias, ela pega sua moto e vai para a cidade quando ela é perseguida por um zumbi e acaba sendo salva por Leon. Leon dá uma carona para Claire em uma viatura de polícia, mas ambos se envolvem em um acidente com uma carreta dirigida por um zumbi. Na intro, mostra um caminhoneiro sendo mordido e ele acaba se transformando enquanto dirigia. E aí, né, jovem, você sabe, zumbi não sabe dirigir, velho. E dá a merda que deu no acidente. Leon e Claire se separam e combinam de se encontrar no departamento de polícia. E assim começa o jogo. Leon vai em busca dos responsáveis por esse caos e Claire em busca de seu irmão. O jogo funciona exatamente como o primeiro, porém muito mais detalhado. Os caminhos que os personagens seguem agora são bem mais diferenciados, começando pela intro de ambos que agora era diferente, mostrando o ponto de vista de cada um até se encontrarem. Muito foda. Assim como haverão 2 personagens no jogo que aparecerão no caminho de cada um deles.
No caminho de Claire aparecerá Sherry. Na verdade, ela aparece primeiro no caminho do Leon, mas foge dele. Claire a encontra e depois Sherry acaba confiando em Claire. Sherry é a filha de William, como todo mundo já sabe também, não chega a ser spoiler isso, mas é uma das grandes revelações do game. Ela ainda é uma criança, Claire acaba ativando seus sentimentos maternos e fica determinada a protegê-la até o final. Em certos momentos do jogo você tem que jogar com a Sherry e, é claro, você tem que apenas fugir. No caminho do Leon ele vai encontrar a saborosíssima Ada Wong, a mulher mais sensual de toda a saga. Ada é uma mulher misteriosa que aparece do nada no caminho do Leon, mas todo mundo já tá careca de saber sobre ela. E eu vou fazer alguns comentários que também não são spoilers mais. Ada, na verdade, é uma agente que trabalha para uma organização rival à Umbrella. Ela é totalmente fria e desprovida de qualquer sentimento, chegando até a namorar um pesquisador da Umbrella chamado John, só para obter informações sobre o T-Vírus. John acaba morrendo quando esse vírus vazou dentro da mansão em Resident Evil 1. O Wesker, após Resident Evil 1, já não quer mais saber de Umbrella, ele quer ser o fodão sozinho e contrata Ada para ir atrás do G-Vírus. E é nessa novela que ela acaba esbarrando em Leon. Leon, como eu disse para vocês, o cara é foda, velho. E Ada usa sua sedução para obter informações dele, mas tudo parece superficial, mas durante o gameplay, Ada acaba demonstrando sentir algo por Leon e vice-versa. Ada também é jogável em certos momentos do game. A novidade é que às vezes ela te acompanha, e com Claire, a Sherry também te acompanhava em certos momentos. Ela também dava a mão pra Claire quando tava pertinho. Quando você se afastava demais da Sherry, ela se abaixava e botava as mãos na cabeça assim com medo. Era muito bonitinho, mas era muito foda. Uma curiosidade sobre a Ada, a sua personagem é inspirada em um filme muito famoso chamado Nikita, que já teve até 2 seriados diferentes, tem um recente inclusive. Ada, na verdade, é inspirada na Nikita original, que era a atriz Anne Perry Lau. Tanto que uma das fotos mais clássicas da Ada é retirada da contracapa do filme Nikita. A história de Resident Evil agora estava fulminante, com vários personagens, com várias personalidades, em uma trama muito mais profunda, com vários pontos de vista da história, 2 finais para cada um verdadeiro e um falso, várias batalhas épicas e muito mais monstros nojentos. Leon, assim como o Chris, se adaptou rapidamente à situação. Muito rapidamente mesmo, ainda mais porque era o primeiro dia de serviço do cara, né? E Claire acabou tendo seus momentos, assim como o Jill teve que se adaptar. Algumas coisas foram repetidas conforme vocês estão notando, né? O jogo também não era muito longo, só que numa primeira jogada você levaria entre 7 a 8 horas para zerar, e esse tempo ia baixando muito depois, muito mesmo. A variedade de monstros no game era muito maior, incluindo até um segundo boss chamado de Mr. X. Ele na verdade é uma evolução do Tyrant, que era o boss do Resident Evil 1. Ele tem essa casca que parece uma pessoa, mas ele é um monstro por baixo dela. Mr. X vai te perseguir boa parte do jogo, dava muito gelo quando a gente encontrava ele. Ele na verdade era um filho da puta júnior, porque o filho da puta mestre vai vir já já em Resident Evil 3. A ambientação do jogo em certos aspectos era semelhante à de Resident Evil 1. Você ficava boa parte do game em um departamento de polícia indo e vindo, mas a variação de cenário era maior que a do primeiro. Os gráficos estavam muito mais bonitos no 3D e o cenário ao fundo ainda era em 2D. Como vocês viram na intro, o jogo contava agora com CGs, que hoje vocês podem até achar feias, mas na época eram impressionantes. E os live actions foram pra puta que pariu, que não faz falta. Dessa vez a trilha sonora estava mais presente no jogo, até porque haviam mais chefes para se enfrentar, mas o jogo ainda seguia a maior parte sem músicas. Os controles funcionavam exatamente da mesma forma que o primeiro, e a dublagem finalmente ganhou vida e deixou de ser robótica. Não era excepcional, mas estava anos-luz à frente de Resident Evil 1. Os personagens tinham expressões faciais boas nos CGs durante o gameplay, ainda não esboçavam nenhum tipo de reação. Dessa vez o jogo possuía um arsenal muito maior de armas, e além disso essas armas sofriam upgrades. Você teria uma 12, e aí próximo ao final do game você dava um upgrade nela, se tornava tipo uma super 12. Foda demais. A movimentação dos monstros foi aperfeiçoada e eles se moviam de uma maneira muito melhor. Já os protagonistas ainda estavam duros igual pedra, assim como no primeiro game. Os loads estavam do mesmo jeito. A novidade é que algumas escadas não entravam em loading. No 1 eram literalmente todas as portas e todas as escadas. A inteligência artificial dos inimigos ainda era a mesma, modo kill, kill, kill. O sistema de save ainda era o mesmo também. Uma coisa que eu esqueci de citar, que vale para o 1, 2, 3... Code Verônica, é que os itens a mais que você não poderia carregar, você guardava
em enormes baús que geralmente ficavam ao lado da máquina de escrever. As balas do jogo eram menos escassas que no primeiro game, mas ainda eram poucas. Os documentos que contavam mais da história também estavam presentes. Na verdade, esses textos encontrados fazem parte de todos os Residents, não preciso nem voltar a citar isso. O game também trazia um easter egg. Havia um policial ferido que você encontrava logo no início do jogo chamado de Marvin. Na verdade era inspirado em Will Smith. Antes de Resident Evil 2 ser lançado, boa parte do game já havia sido feita. Hoje a Capcom chamou o projeto de Resident Evil 1.5. Nele não existia a Claire, e sim uma personagem chamada Elsa Walker, que na verdade era uma motoqueira mesmo, mas por situações do destino e o game acabou sendo cancelado e refeito. O game trazia também o modo Survival, que era um minigame onde você deveria atravessar praticamente todos os cenários do jogo com um número X de itens em um determinado tempo. Nesse modo foi apresentado o cara mais badass de toda a saga, conhecido como Mr. Morte, Hank. Hank é um super soldado, isso define o cara. Ele lida com as piores situações e sempre as contorna. Tenso. Resident Evil 2 teve média de 8,9 nas reviews mundiais, vendeu cerca de 5 milhões de unidades e entrou para a lista de top 100 melhores jogos da história. Tá bom? Ou você quer mais? Então bora pro próximo. Em 1999 foi lançado Resident Evil 3 Nemesis para PC, Dreamcast e PlayStation 1. O enredo era o seguinte: o jogo começava 24 horas antes de Resident Evil 2 e a protagonista única do game dessa vez era Jill. Jill estava muito diferente do que ela era em Resident Evil 1, muito mais fria, muito mais determinada e muito mais gostosa também. Aumentaram muito o sex appeal da personagem. Após o incidente de Resident Evil 1, Jill e outros membros da STARS retornaram para a cidade na tentativa de punir a Umbrella pelos seus atos. Eu disse isso para vocês quando contava a história de Resident Evil 2, só que eles não conseguiram porque o chefe do departamento, Brian Irons, estava sendo subornado pela Umbrella. Então Chris vai para um lugar na Europa em busca de provas, Barry vai para o Canadá também em busca de provas, de lá ele seguiria ao encontro de Chris, e Jill ficaria mais 30 dias na cidade em busca de provas, e depois assim seguiria para a Europa também. Esse era o combinado entre eles. Quando finalmente chegou o dia de partir, é justamente o dia em que a cidade entra em colapso pela infestação e Jill decide fugir. Durante a sua fuga, as situações que ela vai encontrando acabam a empurrando para alguns caminhos. Como tá foda pra escapar, Jill procura ir até o departamento de polícia, aquele mesmo que Resident Evil 2 passa a maior parte, em busca de armas. Quando ela chega até lá, ela encontra um velho amigo, Brad. Brad é piloto do time Alpha, da STARS. No primeiro jogo ele perde contato com seus companheiros, lembra que eu falei? Mas não desce até lá para buscá-los. Quando eles finalmente conseguem contato, é Brad que vai até lá e os salva de helicóptero. Após explicarem o que aconteceu, Brad inicialmente fica do lado de seus amigos. Mas quando o chefe de polícia Brian fica contra STARS, Brad, como um belo covarde de plantão, prefere se afastar de seus amigos, achando que se ficasse do lado deles acabaria se metendo em problemas. Quando o caos acontece, Brad, como é um belo de um fracassado, fica por uma putinha fugindo sem lutar até encontrar a Jill. Após alguns diálogos, Jill está disposta a ajudar o amigo, mas ao sair da central de polícia, eis que surge ele, jovens. Eu vou até pôr o vídeo e vou ficar mudo para vocês verem. Jill! Brad! We've got a... Jill! Help! Aí está ele, Nemesis, mais conhecido como Filho da Puta, o cara que vai te infernizar o jogo inteiro. Quem achava que Mr. X era complicado, se prepara para ver o que é complicado de verdade. Nemesis ataca Brad, e como o game se inicia antes de Resident Evil 2, pra quem jogou Resident Evil 2 deve ter visto essa cena. Brad acaba se transformando em zumbi horas depois, destino merecido para um covarde que abandona os amigos, né? Nemesis é uma evolução do Tyrant.
Eles pegaram o Tyrant tradicional e inseriram um organismo parasita. Esse organismo aumenta sua inteligência, assim ele poderia ser adestrado, entre aspas, podendo obedecer ordens diretas como se fosse um cachorrinho. A Umbrella envia Nemesis como um teste para ele, eliminar os membros restantes da STARS, até mesmo como uma forma de vingança por eles terem eliminado o Tyrant original. O nome Nemesis também foi escolhido porque vem da deusa da vingança da mitologia grega. Então a única coisa que Nemesis diz é STARS e vai ficar na cola da Jill até o último segundo do jogo. Outro personagem que também é jogável no decorrer do game, mas funciona mais como um personagem secundário do que protagonista, assim como a Ada foi por Leon, por exemplo, ele se chama Carlos Oliveira. Apesar do nome de brasileiro, é incerto sua nacionalidade. Ele é um mercenário que está trabalhando para o Serviço de Medidas Especiais de Bioperigo, em busca de sobreviventes. 2 grupos são enviados para a cidade, mas só sobram 3 pessoas. Carlos, Mikhail e Nikolai, que é o líder do grupo. Porém, Mikhail já está ferido e nas últimas para morrer quando você encontra. Carlos esbarra com Jill e eles acabam tendo que trabalhar juntos. Carlos é um dos personagens menos carismáticos assim de toda a saga. Chega a ser engraçado, velho. Ele encontra a Jill, bate um papo. Quando ele decide ir embora, é justamente a hora que o bicho pega. Parecia que ele tinha um radar no cozinho dele. Quando ele sentia perigo, ele vazava. Parecia que ele fazia de propósito, cara. Rola um clima nervoso mesmo entre Jill e Carlos. E é um dos únicos parzinhos da saga que chegam às vias de fato. Pros bronheiros, não vão pensando que aparece alguma coisa no jogo, não aparece porra nenhuma. Mas após a conclusão do jogo, Jill e Carlos decidem sair de férias juntos em um cruzeiro. Tem que ser muito inocente de achar que não rolou nada nesse cruzeiro, ou o Carlos tem que ser muito gay para não ter feito nada. Então a trama do jogo gira em torno de tentar escapar da cidade, porque ela está sendo completamente condenada. O jogo segue de uma outra forma, você só escolhe a Jill, mas mesmo assim há 2 finais diferentes. Durante o caminho haverá momentos que a tela congelará e você terá que tomar uma decisão. Algumas decisões alteram o caminho que você irá seguir. Mesmo assim, o game era bem menor que o Resident Evil 2. Em uma primeira jogada você vai completar facilmente aí em torno de 5 a 6 horas. E conforme você fosse rejogando, esse tempo diminuiria. Os CGs do jogo receberam uma melhoria considerável e o game mantinha o mesmo motor gráfico de sempre com algumas melhorias. A ambientação do jogo era mais detalhada e eles procuraram colocar mais objetos 3D nos cenários. O arsenal era basicamente o mesmo de Resident Evil 2, a movimentação ainda era robótica, porém eles acrescentaram um movimento novo. A Jill era capaz de esquivar dos ataques. No game foi criado o modo mercenário, esse modo que seria fixo até os Residents da nova geração, onde você escolhe um personagem e ao matar um inimigo você ganharia mais tempo para tentar completar as missões. Resident Evil 3 não causou tanto impacto quanto o 2, teve média de 8,1 nas reviews, foi uma nota inferior ao segundo e também vendeu menos, aproximadamente 4 milhões de unidades. Pode ser surpresa para algumas pessoas, mas na verdade era o seguinte, o enredo estava bem mais simples, havia bem menos personagens e menos personagens carismáticos. E convenhamos, quem era interessante no jogo além de Jill e Nemesis? Todo o sucesso que Resident Evil 3 teve, suas vendas, os fãs que afirmam que é o melhor da série, se você questionar, a resposta é uma só. Nemesis. Eu não sei quanto a isso, cara. Realmente Resident Evil 2 trouxe inúmeras novidades e o 3 apenas trabalhou essas novidades. Mas que Nemesis realmente é foda demais, isso é impossível você jogar Resident Evil 3 e dizer que é mais ou menos. É impossível. Porque pra mim, o jogo é excepcional. Então, bora pro próximo. Nos anos 2000 foi lançado Resident Evil Code Veronica para Dreamcast, PlayStation 2 e GameCube. Qual que era o enredo dessa vez? Claire estava de volta e é a nova protagonista do game. 3 meses após Resident Evil 2, depois das palavras de Leon, Claire se sentiu motivada em ajudar seu irmão e ela viaja para Paris em busca de provas que incriminassem a Umbrella, mas é capturada e levada para a ilha de Rockford, situada na América do Sul, ilha de propriedade da família Ashford. Lá ela é mantida como prisioneira, mas por pouquíssimo tempo.
Ela acorda em meio a explosões e gritos, e o mesmo homem que a havia capturado está ferido mortalmente e antes de morrer decide ajudar Claire e libertá-la, talvez tentando comprar uma vaguinha no céu, não sei, quem sabe. Quando Claire começa a correr sem saber pra onde, né, ela percebe que está em uma ilha infestada por zumbis. Daí ela fica mais desorientada e desesperada ainda, e encontra Steve Burnside, esse aí da foto que parece uma menina. Agora vai a bomba, cara. Se eu disser pra vocês que rola um clima entre os dois, e eu não tô zoando, eu acredito que a Claire seja lésbica e não sabe ainda, porque esse cara é uma Barbie. Mas, pra todo pé cansado, tem seu chinelo velho, né? Então, fazer o quê? Ambos conversam e Steve diz que também era um prisioneiro da ilha. Seu pai era um dos colaboradores da Umbrella que tinha planos de traí-la. A Umbrella descobriu e prendeu ambos. Steve é meio molecão e irritante a maior parte do tempo, cara. Eu nunca entendi aquela coleirinha que ele usava, saca? No início, ele não se importava com a Claire nem um pouco, mas como eu disse, o clima surgiu e o cara acabou tendo uma paixão fulminante pela menina, mesmo conhecendo ela pouquíssimas horas. Steve diz pra Claire que tem um avião na ilha e que se ambos conseguirem chegar até lá, poderão escapar. Antes disso, eles encontram alguns computadores e Claire manda uma mensagem offline no MSN do Leon pedindo ajuda. Falando sério, ela mandou um e-mail pro Leon pedindo ajuda, só que o Leon estava muito distante daquele local para poder chegar a tempo. Então ele reencaminha o e-mail pro Chris, que parte imediatamente. Ou seja, teremos Chris de volta e ele será jogável no game. Porém, o jogo funciona da mesma forma que o Resident Evil 3. Você não escolhe. Você vai jogar um pedaço do jogo com a Claire e depois com o Chris. Na ilha há uma grande mansão que pertence à família Ashford, onde o patriarca Edward Ashford foi um dos fundadores da Umbrella. Edward já havia morrido e todo o seu patrimônio ficou para o seu casal de filhos gêmeos, Alfred e Alexia. Esse Alfred é um vilão realmente memorável na franquia, cara, porque ele é um cara absolutamente surtado, obcecado pela própria irmã de uma maneira incestuosa mesmo. Dá vontade de dar um tiro de 12 no cu desse cara, velho. Eu tinha muita raiva dessa putinha, cara. Mas vilão é isso aí mesmo, ele tem o papel de te irritar. E esse cara merecia o Oscar, porque ele era muito irritante. Ah, e outra coisa, como eu disse pra vocês, Chris tá de volta. E onde tem Chris, tem quem? É isso mesmo. Albert Wesker, o cara tá de volta. Ele foi responsável pelo ataque inicial à ilha. O motivo? Ele estava atrás do novo vírus T. Verônica. E é nesse jogo que Chris e o Wesker saem no braço, finalmente. Até separei a cena para vocês assistirem. Long time no see, Chris. Wesker? Still alive? What are you doing here? I came for Lexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait, you attacked the island! And my sister! You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Now die. Here's a little secret, Chris. I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Alexia? Pois é, depois de uma surra, vocês entenderam por que o Chris apareceu bombadão no Resident Evil 5.
O enredo de Code Verônica é considerado o melhor de toda a saga. Foi o primeiro Resident Evil 100% em 3D, nada de fundo morto. Durante as cutscenes, os personagens mexiam a boca agora, tinham expressões faciais, os CGs estavam muito mais bonitos. O jogo possuía a ambientação mais variada de todos os Residents até então. A movimentação dos personagens e dos monstros havia melhorado muito mesmo, mas os protagonistas ainda eram duros demais. O arsenal do jogo era padrão, a boa e velha 12, lança-granada, e era o Resident Evil que tinha mais músicas também. A trilha sonora também foi muito elogiada. Por algum tempo, o game foi considerado um spin-off, mas a Capcom não confirmou isso. Por isso que eu estou mostrando ele aqui no vídeo de sagas e não apenas citando. Porque a Capcom não confirmou que o Code Verônica é um spin-off. O jogo teve média de 9,3 nas reviews mundiais, a nota mais alta de todos os Resident Evils. Mesmo assim não vendeu tanto, vendeu apenas 3 milhões de unidades, mas assim como Resident Evil 2 entrou para o top 100 melhores jogos da história, porém na posição 69, 69. É considerado por muitos fãs o melhor de toda a saga. O jogo também possuía um minigame chamado de Battle, que funcionava mais ou menos parecido com o Survival do Resident Evil 2. O jogo teve várias versões, como o Code Verônica X, lançado em 2003, que funcionava como um Director's Cut, com cenas extras, alguns inimigos a mais. Ainda nos anos 2000 foi lançado Biohazard Gun Survivor, que na verdade era um spin-off, então eu apenas vou citar. O game era do estilo The House of Dead, lembra? Arcade total, pistola, atirando, não sei o que. Em 2001 foi lançado um segundo Biohazard Gun Survivor 2, que seria uma visão diferente do Code Verônica. Que visão seria essa, Zangado? A mesma visão de arcade shooter, assim, com aquela pistola e atirando e tal, daquele jeito. Você poderia escolher entre o Steve e a Claire, passando pelos cenários do Code Verônica, só que de uma forma breve, não exatamente igual como era o Code. E também em 2001 foi lançado outro spin-off chamado de Resident Evil Gaiden. Só que este não era um spin-off inicialmente. A Capcom mudou de ideia com o tempo. Mas por que, Zangado? Eu já vou explicar, mesmo que rapidamente. Os protagonistas de Resident Evil Gaiden eram Leon e Barry. Ambos fundaram um grupo chamado de Anti-Umbrella, que estava em um gigantesco barco de cruzeiro, da onde havia segredos da Umbrella escondido nele. O jogo é péssimo e muito mal feito, e teve notas horríveis nas reviews. Porém, o que chamava atenção é que no final do game, Leon é contaminado pelo vírus e esconde de Barry isso. E logo após esse jogo surge Resident Evil 4, que eu vou falar daqui a pouco, e como vocês sabem, Leon tá um Jedi nesse jogo. Então as suposições começaram a surgir de que Leon possuía uma habilidade sobre-humana, devido à infecção em Resident Evil Gaiden. Mas a Capcom decidiu dizer que Gaiden é um spin-off. Então, resumindo, Leon é foda porque ele nasceu assim. Em 2002 foi lançado Resident Evil Zero. Para o desespero de muita gente, incluindo o tio aqui, era exclusivo para GameCube. Aff, que tristeza, cara. Pelo número que aparece no título, Zero, eu nem preciso dizer que ele se passa antes de Resident Evil 1. Vamos recapitular um pouco o que eu disse lá em Resident Evil 1 antes de começar a falar. Lembra dos incidentes de canibalismo e o time Bravo foi enviado e o helicóptero desapareceu e o Alpha foi atrás e se iniciou o Resident Evil 1? E lá o Chris encontrou a Rebecca, que era uma sobrevivente do time Bravo e blá blá blá? Então, Resident Evil Zero vai mostrar o que aconteceu com o time Bravo. Na verdade, o helicóptero deles teve falhas e houve um pouso forçado, mas ninguém morreu na queda. A protagonista do game agora é a Rebecca, e o jogo vai mostrar como ela foi parar trancada naquele armário da mansão. Após o pouso, todos do time Bravo saem para investigar o local. Quando eles se deparam com um comboio de policiais totalmente destruído, após uma breve varredura, eles descobrem que um preso que estava sendo transportado, chamado de Billy Cohen, não estava no local. Ele era um preso condenado à morte, então a primeira ordem seria de encontrá-lo. Após se dividirem para procurar o estilo Scooby-Doo, Rebecca entra em um vagão de trem e algum tempo depois encontra Billy. Ela tenta rendê-lo, mas ele foge. Mais um tempo se passa e ela é quase morta. E adivinha quem que salva ela? É isso mesmo, Billy. Ele explica para ela a situação e diz que precisa da ajuda dela para ambos tentarem escapar vivos. E é claro que Rebecca não vai confiar num cara que está condenado à morte. Mas Billy é um cara muito bondoso.
E a verdade sobre a sua condenação é revelada no decorrer do game, quando Rebecca passa a confiar nele e ele acaba contando tudo pra ela. Não há clima entre eles, tudo só amizade mesmo. A história do jogo é interessante, nada fantástica, mas é legal porque funciona como um complemento para tudo, o porquê de várias coisas. O jogo utiliza o mesmo motor gráfico de Resident Evil Remake, com gráficos, animações e cenários lindíssimos. A novidade que o game apresentava é que você jogava com dois personagens ao mesmo tempo, um direta e outro indiretamente. Bem fodinho o jeito que funcionava as coisas. E é meio óbvio que Rebecca era o cérebro e Billy a força. Rebecca era a única capaz de curar e combinar ervas de cura, e Billy mover objetos pesados. O lance dos baús, que eu expliquei pra vocês, foi abandonado pela primeira vez em Resident Evil. Lembra que eu falei pra vocês que do lado de uma máquina de escrever sempre tinha um baú gigante, que você deixava seus itens, e todos os baús do jogo estavam conectados? Se você deixasse uma 12 e um baú da cozinha, se você abrisse um baú da sala, a 12 ia estar lá dentro. Em Resident Evil 0 você carrega itens com os dois, e o que não dá pra levar, fica. É bem tenso. O game teve média de 8 nas reviews mundiais e vendeu 1 milhão de cópias. Vocês vão pensar, não é pouco pra Resident Evil, Zangado? Porra, era exclusivo de GameCube, cara. Eu não tinha GameCube, eu não conhecia ninguém que tinha GameCube. Foi uma tortura não ter jogado esse game na época, vocês não têm noção. Em 2007 foi lançado para o Wii Resident Evil The Umbrella Chronicles, mais um spin-off, que é um game que mostra Resident Evil 0, 1, 2 e 3 narrados por Wesker para tapar buracos da história. O game funciona mais ou menos como Gun Survivor, você mirando e atirando em primeira pessoa. Em 2003 foi lançado Gun Survivor 4 Biohazard. Uai, Zangado, você citou o Gun Survivor 1, 2 e já foi direto pro 4. Cadê o 3? O 3, na verdade, não se referia a Resident Evil, e sim a outra série famosa da Capcom, Dino Crisis. Também em 2003 saiu outro gênero spin-off para a série Resident Evil, chamada de Outbreak. Foi focado no modo multiplayer, você tinha 8 personagens diferentes à sua escolha, cada um deles possuía alguma especialidade, você escolhia um e os demais seriam outros jogadores ou bots. Porém os bots não tentavam fazer bosta nenhuma, só andavam feito uns retardas de um lado para o outro. E em 2004 saiu Resident Evil Outbreak File 2. É o mesmo game praticamente, mesmos personagens e enredo. Melhoraram gráficos, loadings, porque os loads do Outbreak eram muito demorados e muito irritantes e tinham o tempo inteiro. Ampliaram os servidores, porque o Outbreak original tinha poucos servidores, não era mundial. E no Outbreak 2 eles ampliaram, colocaram muito mais servidores disponíveis para vários países. Beleza, agora vamos voltar para os Resident Evil principais da saga. Em 2005 foi lançado Resident Evil 4, game de ação e aventura com elementos de survival horror. O que, Zangado, é isso mesmo? Resident Evil mudou seu elemento principal, que seria o terror, para um game de ação frenética, e aí começou o Mamilos. O tio vai explicar isso daí, relaxa. O game foi lançado para PlayStation 2 e PC. Então vamos ao enredo do jogo. O protagonista volta a ser Leon e é justamente em Resident Evil 4 que ele se torna um Jedi, fazendo as coisas mais absurdas do mundo. E eu vou separar uma cena em específico. Quem jogou já deve até imaginar que cena é essa, para mostrar para vocês lá na frente. Mas vamos lá. Após Resident Evil 2, Leon explicou o que iria fazer, assim motivando Claire a participar dessa luta por justiça contra a Umbrella. E é aí que ela parte para Paris, e você já sabe, eu expliquei lá no Code Verônica, e o Leon fica responsável por Sherry. Oficiais do governo aparecem e resgatam ambos. Como Sherry havia sido infectada e salva por Leon durante Resident Evil 2, o governo decidiu a manter sob custódia. O Leon tentou lutar por ela, mas não teve jeito. Não que ele foi derrotado ou algo do tipo, ou alguém lutou fisicamente, nada a ver. Na verdade, o governo acabou convencendo o Leon que era o melhor para ela, afinal ela tinha perdido os pais também durante o Resident Evil 2. Quando o governo puxou a ficha de Leon e viu que era o primeiro dia de trabalho do cara e as coisas que ele foi capaz de fazer, rapidamente o contratou para uma organização
organização secreta com a missão de erradicar a Umbrella. Só que vocês sabem que o governo em qualquer lugar do mundo nunca é bonzinho. Na verdade, o governo quer erradicar a Umbrella para poder sumir com todas as provas de ligação entre o governo e ela. Só que é claro, o Leon nem desconfia disso e aceita o trabalho. Alguns anos se passam e Leon já havia completado várias missões com sucesso e o presidente dos Estados Unidos possui uma filha chamada de Ashley. Um dia, ela saindo da universidade, foi sequestrada. Temendo pela vida da menina, de montar uma mega operação de resgate e tal, o FBI apenas investiga a possível localização dela e o governo envia Leon sozinho para resgatá-la. Cara, olha a responsabilidade do garoto. Leon foi enviado para uma região específica da Espanha. Lá ele chega em uma vila achando que iria ser simples, assim, ia chegar lá, interrogar algumas pessoas para daí sim ter problemas. Porém, logo de cara ele já foi atacado. As pessoas estavam todas feias pra cacete, mas elas não eram zumbis, porque elas falavam, trabalhavam, dirigiam. Então que porra que era aquela afinal? Na verdade não era um T-vírus, nem um G-vírus, muito menos um Verônica. Era um parasita chamado de Las Plagas. Esse parasita estaria sendo utilizado por uma espécie de seita conhecida como Los Iluminados. E estes estariam envolvidos no sequestro de Ashley. Esses parasitas, cara, eles têm vida própria e o corpo humano é usado como hospedeiro. Quanto mais tempo no hospedeiro, mais bizarro ele se torna. Essas pessoas infectadas são apelidadas de ganados no game, que significa gado, rebanho. Agora, rebanho de quem? Saddler. Ele é o líder dessa seita. Ele é capaz de controlar todos aqueles que possuem o parasita. Como ele consegue tal proeza, Zangado? Isso é revelado durante o game. O plano de Saddler é infectar o mundo inteiro e ele se tornar o seu líder supremo. Resumindo, Leon está na pior situação de todos os Resident Evils, com os monstros mais absurdos e as situações de perigo mais exageradas estão em Resident Evil 4. Leon conta com a ajuda pelo rádio de uma delicinha chamada de Ingrid, que também é uma agente do governo, mas que trabalha em auxílio guia. Não sei se ela é combatente, se ela tem esse tipo de habilidade, porque em Resident Evil 4 ela não demonstrou nada parecido. E vocês sabem, eu já falei, onde tem Chris, tem o Wesker, e onde tem Leon, tem Ada. O Wesker descobre sobre os Las Plagas e envia Ada ao local para buscar alguma amostra. Quem sequestrou a Ashley, na verdade, foi Jack Krauser, ex-companheiro de Leon nas primeiras missões para o governo. Ada encontra com Leon e rola toda aquela tensão sexual novamente, mas nada de chegar às vias de fato, pelo menos não aparece no jogo. Leon é o protagonista único e só há um final no game. Poxa, Zangado, então tá muito pequeno o jogo, negativo. Quando vocês forem zerar pela primeira vez, vocês vão levar cerca de 20 horas para fechar e depois de muita prática esse tempo vai cair pela metade. Então Resident Evil 4 é o mais longo de toda a saga. Em alguns momentos do game você vai assumir a tesuda da Ada ou mesmo a estúpida da Ashley. E em outros momentos você vai estar controlando o Leon, só que cuidando da Ashley ao mesmo tempo, dando ordens como se esconda, espera, venha. A menina na verdade é extremamente tapada, cara, e sua voz nojenta fica na sua cabeça, tipo, Leon, help! Você não... Cara, você tem vontade de dar um tiro na cara dela. A questão é que a burrice da Ashley é proposital. Eu acredito que seja por parte da Capcom, para dificultar o game e deixar ainda mais tenso as coisas. Eu acho que eles utilizaram a desculpa do medo, do nervosismo para as atitudes dela. Porque isso é fato, cara. Na hora do medo, algumas pessoas conseguem se sobressair e outras emburrecem por completo. Eu vou exemplificar para quem não entendeu. É quando tipo você e seu amigo estão atravessando a rua e do nada surge um carro em alta velocidade. Existem pessoas que saltam para se salvar e existem as outras que congelam. A Ashley é do tipo que congela. Isso é uma justificativa que eu estou tentando achar pra burrice da guria, né? Não sei. A história de Resident Evil 4 dividiu muito o público de Resident Evil. Não apenas a história, mas também a jogabilidade, os controles. Por que, Zangado? Seguinte, com essa história de parasita, sem zumbis e monstros, o jogo ficou mais para um game de ação do que de terror. Lembra que eu disse que o game havia mudado o gênero? Pois é, as batalhas e as cutscenes mais épicas estão presentes nesse jogo. Eu achei a história do game interessante, com vários personagens intrigantes, mas eu ainda prefiro a história dos primeiros Resident Evils. É uma questão de gosto pessoal, ressaltando novamente, eu não achei ruim a história do 4, só que eu prefiro a dos anteriores.
A ambientação do jogo apresenta outra novidade. Muitos momentos em ambientes externos e durante o dia, ou finais de tarde. Ninguém tem medo de nada, velho, de dia. Se todas as fases fossem noturnas, auxiliadas por uma lanterna vagabunda, com chuva, com névoa, cara, ninguém ia falar que não ia ter medo durante o game. Ninguém, velho. Independente se fosse zumbi, se fosse ganado, foda-se. Só pelo fato de você estar de noite no escuro com uma lanterna, já é outra coisa. Os gráficos do jogo passaram por uma reformulação completa. Os gráficos eram tão bonitos na época que a Capcom até abandonou os CGs. As expressões faciais eram impressionantes e a dublagem e trilhas sonoras ficaram fantásticas. O jogo teve outra mudança radical na questão dos controles. A câmera agora se posicionava mais ou menos na altura do ombro do Leon. E o corpo dele não aparecia inteiro como antes. Nada de trocar de câmeras no decorrer dos cenários. Esse sistema de câmera foi adotado por muitos jogos depois de Resident Evil 4. Além disso, Resident Evil sempre teve mira automática. Em Resident Evil 4, não. O jogador mirava com uma mira laser e teria que acertar alguma parte do inimigo que esboçaria uma reação ao tiro naquele local. Esse foi um fator que incomodou muita gente, porque muitos dos fãs de Resident Evil não são gamers de todos os tipos de jogos, entendeu? Alguns não sabiam mirar e atirar. E aí acabaram se frustrando completamente com esse sistema de jogo de tiro que foi acrescentado no game. Ah, Zangado, então quem joga COD BF tá em casa, então. Negativo, cara. Também se frustrou da mesma forma, porque a mira de Resident Evil 4 é super lenta, cara. É diferente de qualquer outro jogo de tiro. E outra, quando você apertar pra mirar, o Leon para de se mexer, ficando totalmente vulnerável fora do seu campo de visão. Novamente, eu acredito que isso seja proposital para aumentar a dificuldade do jogo. Em várias situações você vai ser atacado por muitos inimigos ao mesmo tempo, e haverão momentos desesperadores, como nos casos onde vem o Dr. Salvador, que são os inimigos da motosserra. Esses caras te matam com apenas um ataque serrando sua cabeça, e eu confesso que dá um nó na barriga, dá um gelo muito grande quando eles aparecem. E os filhos da puta nunca vêm sozinho, cara. Nesses momentos, precisão na mira é fundamental. Leon também executa ataques físicos. Se você atira na perna de um ganado, ele vai se abaixar por um instante. Caso você se aproxime, vai apertar um botão de ação e o Leon vai golpear. É muito útil esse tipo de combo para poupar munição no jogo. A dificuldade do jogo é alta na ação, ainda mais na fase para se acostumar com os controles. Já nos puzzles fica devendo demais. Até então era o Resident Evil com menos puzzles já feitos. Agora o game contava com cenas de ação durante as cutscenes. Vocês sabem, né? Aquelas cenas onde você deve apertar um botão no momento certo para que a cena possa ter continuidade. É justamente nessas cenas que o Leon vira Jedi. Eu separei apenas uma, mas eu poderia separar umas 10. Que são do estilo Missão Impossível, que o Leon protagoniza no game. Só que essa eu acho que é a cena que vem em primeiro lugar na cabeça de todo mundo e eu vou deixar rolar. Essa cena foi até copiada no filme do Resident Evil. No jogo existe um cara muito esquisito chamado de vendedor. O que ele faz, Zangado? Ele vende. Mal, mas ele compra também. Ele vende armas, munições, upgrades. É muito estranho. Ele aparece nos lugares mais escrotos possíveis, que tipo, ninguém vai lá comprar nada do cara. E negocia as coisas com você. As frases dele são ótimas, né? Tipo, hello, stranger. I'll buy for a high price. Mó pedófilo esse cara, velho. Você também pode carregar um número X de itens que são determinados por quadradinhos. Cada item ocupa X quadradinhos. Você pode
meio que ajeitar as coisas para tentar levar mais itens, que é outra novidade do game. O jogo toca direto a maior parte do tempo, existem pequenos momentos de loadings e o lance das portas abrindo no escuro foram removidos. O jogo ainda conta com um capítulo extra para se jogar apenas com a Ada. Com a mudança de gênero do game, algumas pessoas podem acreditar que Resident Evil estava marchando para o seu fim, mas negativo. Resident Evil 4 teve uma belíssima média de 9 nas reviews mundiais, foi o Resident Evil mais premiado e vendido até hoje, vendeu 6,6 milhões de unidades e recebeu mais de 50 prêmios de revistas, sites e programas especializados diferentes, sendo um dos games lançados nos anos 2000 que mais contribuíram para a nova geração. O Resident Evil acabou ficando mais popular do que já era, ganhando um número de fãs gigantesco. Em 2009 foi lançado Resident Evil The Dark Side Chronicles, outro spin-off da série Chronicles, que conta a história de Resident Evil 2 e Code Verônica, narrados por Leon, novamente tapando possíveis falhas e buracos na história, funcionando daquele sistema de shooter lançado para Nintendo Wii. Ok, bora pro próximo. Em 2009 foi lançado Resident Evil 5, o último Resident Evil até então conectado à trama principal. Lançado para 360, PlayStation 3 e PC. Então vamos ao enredo. Bom, a Umbrella não existe mais, declarou falência, mas o seu legado continua. Em uma vila chamada Kiju, situada na África, havia rumores sobre sinais de infestação dos Las Plagas. O parasita fez uma grande viagem, para sair da Espanha até a África. Alguém provavelmente estava comercializando esse parasita. O suspeito se chamava Ricardo Irving, que estava comercializando armas biológicas. Existe uma força chamada pelas siglas BSAA, que é uma unidade que luta contra o bioterrorismo, do qual Chris faz parte. Chris é alertado da situação por seu companheiro Fisher e rapidamente se desloca até lá. Então Chris é o novo protagonista do game. E pela foto que vocês estão vendo, ele tá muito bombado. Tá com bomba no pé, na orelha, no nariz. Chris, em determinada parte do jogo, é um cara deprimido por se sentir culpado pela morte de Jill. Isso também, na altura do campeonato, não é mais considerado spoiler, né, cara? A Jill não morreu por nenhuma. Vocês estão olhando a imagem dela aí no fundo. Ela mudou bastante o visual. Novamente o sex appeal dela deu uma elevada. Ela tá com um nariz de coxinha, mas tá lindíssima do mesmo jeito. Como tudo, velho. Coxinha, empadinha, pastel, não interessa, como tudo. Anos atrás, Chris e Jill confrontaram o Wesker em uma mansão na Europa, e após tomarem um cacete, Jill aparentemente se sacrifica para matar o Wesker, mas é óbvio que nenhum dos dois morreu. Desde então, Chris não tem mais notícias dela. Voltando a falar de Kiju, Chris não pode sair por aí investigando as coisas sem nenhum tipo de permissão, ainda mais em regiões da África, que enfrenta problemas políticos, violências extremas, e é designada para sua parceira, a gostosa da Sheva, nova personagem, e não chega a ser considerada uma protagonista, mas tem muita importância no desenvolvimento da história. Sheva perdeu seus pais justamente por causa dessas armas biológicas. Quando ela cresceu, ela entrou para BSAA e foi treinada por seu grande amigo Josh Stone, outro personagem que tem grande importância durante a trama. Chris e Sheva chegam até o local e se deparam com um vilarejo totalmente infectado. Chris, por sorte, ele sabia lidar com a situação, porque ele havia lido o relatório de Leon sobre os ganados, e o relatório se chamava Relatório Kennedy. Então a trama de Resident Evil gira em torno de investigações e combate ao bioterrorismo. Vocês sabem que onde tem Chris, tem o Wesker. Agora com um visual boss total, bem inspirado em Matrix, até mesmo seus movimentos e a capacidade de desviar de balas, é Matrix total. O Wesker agora está disposto a continuar com a Umbrella e convence a sexy, experiente em engenharia genética Excella Dione a trabalhar para ele. É meio evidente que o Wesker comeu essa mulher aí. Nesse laboratório que eles montaram juntos, o Wesker quer desenvolver vírus mais poderosos que o G e o Verônica, conseguindo desenvolver o vírus Uroboros. Esse vírus ataca diretamente o DNA do hospedeiro. Caso o hospedeiro consiga resistir ao vírus de alguma forma, ele emerge sobre a pele, que é a hora que vira aquele monstro nojento. E assim o Wesker partiu para a dominação mundial. A história de Resident Evil 5 não impressiona muito, pelo menos não toda ela. As partes que se tratam sobre o passado de Chris, onde envolve
envolve Jill e Wesker são as melhores partes do jogo, sem dúvida. O jogo utiliza o mesmo motor gráfico de Resident Evil 4, então quase todos os aspectos da análise se repetem. O jogo é um pouco menor, você consegue fechar ele uma primeira vez em torno de 16 horas, caindo pela metade conforme você for jogando novamente. Engraçado que as fases de Resident Evil 5 são a maior parte delas em dias muito ensolarados e as noites são bem iluminadas. Justamente o contrário do que eu tinha dito pra vocês que faltava em Resident Evil 4. Em Resident Evil 4 haviam mansões bizarras e algumas fases noturnas, mas no 5 não tava nem aí, velho. O clima de terror sumiu por completo. Os gráficos do jogo deram uma melhorada violenta. Até quem for jogar hoje Resident Evil 5 em uma televisão Full HD vai se impressionar com o gráfico do jogo. É muito bonito e muito detalhado. Os controles funcionam da mesma forma, porém o lance de guardar armas no inventário voltou a ser do jeito antigo. A diferença é que cada fase que se inicia você escolhe o que vai levar para ela. A grande novidade que o game trouxe é que você pode jogar em split screen ou co-op online. O caminho é um só, mas Chris e Sheva ficam praticamente todo o jogo fazendo as ações juntos. Quando você joga sozinho, Sheva é bem burrinha e te irrita bastante. Nesse caso, não tem justificativa para explicar a burrice dela. Ashley é o medo, mas e a Sheva? Sei lá. Como você está jogando em dupla, há ações para vocês fazerem juntos. O Resident Evil 5 passou por alguns processos ao estilo Rockstar, porque o game foi acusado de racismo por matar apenas negros no jogo. Bobagem, porque pra mim seria racismo mostrar uma vila na África que só tivesse branco. Hoje em dia ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, só quer ganhar dinheiro na mamata. E é aí que essas pessoas se fodem. Elas podem até ganhar um dinheirinho no início, mas vão quebrar a cara mais pra frente. Claro que a Capcom não pagou multa porra nenhuma pra ninguém, né? Pra quem comprou Resident Evil 5 Gold Edition, ainda contou com 2 aventuras de 40 minutos cada, uma delas chamada de Lost in Nightmare, que mostra a luta de Chris e Jill versus Wesker. Esse capítulo manteve o mesmo clima de Resident Evil 1 e é maravilhoso de se jogar, muito nostálgico. E o outro se chama Desperate Escape, onde você joga com Jill e Joss, aquele que treinou Sheva, em um outro trecho do game que está conectado com o final do jogo. Esse é mais focado na ação frenética, mas é bem massa também, além de contar com o modo clássico mercenário. Resident Evil 5 teve média de 8,7 nas reviews mundiais e vendeu 5,8 milhões de unidades. Eu joguei e gostei bastante, mas esse sem dúvida é o Resident Evil com o menor terror feito até hoje. Vocês sabem que esse ano foi lançado Resident Evil Operation Raccoon City e tem uma análise completa sobre esse jogo no canal, quem quiser vai lá conferir depois. Há também o Resident Evil Revelation, lançado para Nintendo 3DS, mas é spin-off. Esse ano vai ser lançado Resident Evil 6, então vou deixar rolar o trailer do jogo para vocês, eu legendei, claro, também. Esse jogo promete ser orgásmico para qualquer fã da saga. Haverá encontro de titãs, Leon, Chris, Ada, Sherry e até um suposto filho de Wesker. Sem contar que vai rolar um fight entre Leon e Chris, mesmo que breve. É claro que não vai ter vencedor, mas vai ser foda demais. Chris é obviamente mais forte que Leon fisicamente, mas Leon, né cara, você já sabe. O trailer do jogo tá magnífico, eu vou deixar rolar e depois do trailer eu comento sobre filmes e animações. Come on, I got you. How are you feeling? More games? Not quite. Just something I think you would benefit from knowing. What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. Is this what you wanted to show me? C-virus. That's what the guerrillas were calling it. C-virus. That must be what's creating those Chihuahua. What happened? Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago, called the C-virus. Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What are you going to do? We're going to China. Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Why are you here? I'm tracking the men behind all this. What? We met? No, you jarheads all look the same to me, pal. Sorry.
Those shots of yours pack one hell of a punch, lady. So, you're Wesker Jr. You lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. Which makes you heir to a very special blood type. Here's something to remember you by. No, goddammit! Captain! Looking for me, boys? You can't run forever. Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! Resident Evil 6. Foda, hein, cara? Leon defendendo o Ada. Eu sou fã do Leon, mas eu fico do lado do Chris dessa vez. A Ada é bitch, mano. É comer e vazar, cê é louco. Talvez o Leon tá nessa ainda, né? Tipo, não comeu, aí ele tá preocupado. Ainda não posso perder essa foda, né? Fica aí lutando com o Chris por causa dela. Mas beleza, vamos falar dos filmes e animações. Primeiro eu vou avisar vocês que Resident Evil possui livros que contam as histórias de cada jogo, mangás e HQs com histórias dos jogos ou histórias inéditas, para quem tiver interesse em ir atrás. Vamos falar de coisas boas inicialmente. Em 2008 foi lançado uma animação chamada de Resident Evil Degeneração. A animação se passa 7 anos depois de Resident Evil 1. Claire está no aeroporto, Harvardale, que fica nos Estados Unidos. Quando um homem passa mal, se torna zumbi e morde as pessoas. A diferença é que esse vírus do qual o homem estava não demorava quase nada para a pessoa virar zumbi que fosse infectada. Então logo o aeroporto todo foi tomado por zumbis. Inicialmente algumas forças especiais foram enviadas, mas fracassaram. E em situações assim, só existe um cara pra resolver, né? Leon Kennedy é enviado, daquele jeito, né, cara? Vai lá sozinho e resolve. Sem contar que o Leon cata essa lindeza da Angela Miller, personagem que tem no filme. Essa é uma ótima animação que eu recomendo pra vocês, porque todo o universo de Resident Evil é respeitado. A história é legalzinha, e é massa ver novamente a interação de Leon com Claire. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver o filme dublado, beleza? Vamos falar dos filmes agora. Em 2002 foi lançado Resident Evil 1, o Hóspede Maldito. Eu vou ser sincero com vocês. O filme funciona exatamente dessa forma que eu vou descrever agora. Os caras chegaram lá e disseram, vamos fazer um filme de zumbi? Eles vão lá, sentam, escrevem o filme e termina, beleza. Agora vamos ligar pra Capcom e comprar o nome Resident Evil e pôr no título do filme. Beleza, eles ligaram, pagaram. Eles colocaram o nome Umbrella em uma grande corporação, chamaram o vírus de T-Vírus, a cidade de Raccoon, e colocaram o Licker, que é um monstro comum em Resident Evil 2, de boss no filme, e pronto. O filme é bastante confuso no seguinte aspecto. Além de não ter nenhum protagonista de Resident Evil, eles criaram um super protagonista chamado de Alice. Eu não entendi nada o porquê desse personagem, porque simplesmente é a presença de Alice que confunde e acaba fazendo todas as sequências dos filmes ficarem totalmente fora do contexto do jogo, cada vez mais e mais e mais fora. Vocês podem até me dizer que no filme do Silent Hill a protagonista não existe. Sim, mas ela não comprometeu a essência do game, que foi respeitada. Ela não estuprou cabeça de pirâmide, tudo foi mantido como deveria ser. Alice destrói todo o enredo. O porquê vocês vão saber nos próximos filmes, quando eu for comentar. O primeiro filme tem até um clima de Operation Raccoon City no início, mas dura uns 15 minutos e depois some. O link de todos os filmes está na descrição do vídeo. Em 2004 foi lançado Resident Evil Apocalipse. Como o primeiro filme não tinha porra nenhuma de Resident Evil, eles decidiram colocar elementos do jogo dessa vez, incluindo personagens. Jill tá no filme, até teve um espaço bom pra ela, e esse é o único filme que vai acontecer isso. Os outros é Alice e foda-se o resto. Apesar do espaço da Jill, ela foi humilhada pela Alice umas 3 vezes no filme. Colocaram Carlos também no filme, com uma personalidade e aparência totalmente diferentes. Sem contar um Nikolai extremamente coadjuvante e bonzinho, que morre após flertar com Jill, e o flerte deve ter funcionado. A Jill curtiu o Nikolai, velho. Em uma parte do filme eles retrataram a intro de Resident Evil 3. É a única parte que eu gostei do filme.
Eles agora colocaram o Licker como inimigo comum, não como boss, assim como no jogo. E no filme tem o Nemesis. Só que não fiquem muito animados não, porque em 1 hora e 7 minutos exatos de filme, a Alice luta o UFC com o Nemesis. Ela sai no soco com o Nemesis e o pior, vence. Agora vocês entendem quando eu digo que a personagem Alice atrapalhou completamente o enredo dos filmes. Em 2007 foi lançado Resident Evil 3, A Extinção. O mundo acabou, agora é sobreviventes e zumbis. Jill foi descartada de vez dos filmes e mantiveram Carlos e colocaram Claire como uma maconheira no filme, que é líder de um comboio de sobreviventes e não faz literalmente porra nenhuma no filme inteiro. Dessa vez a Alice, além de ser super foda, ela tem poderes mentais, ela mata as pessoas à distância, cara, só de olhar. Em 2010 foi lançado Resident Evil 4, Recomeço. O apelo do filme nos trailers era o seguinte: agora tem o Chris. Eu digo pra vocês agora, se ele matou 10 zumbis no filme foi muito. Chris e Claire não fizeram porra nenhuma. E a Alice ainda deu um pau no Wesker no final do filme. E esse ano vai ter o 5º filme, Resident Evil Retribuição. O trailer tá na descrição do vídeo. Vou falar pra vocês, eu vi e eu não sei o que vi. Parecia Tron, parecia Avatar, parecia Matrix, parecia Halo, mas Resident Evil, não. E o apelo do trailer, novamente, para levar os fãs para assistir, é que vai ter o Leon e a Ada no filme. Você acha mesmo que eu vou para ver os dois ser humilhados pela Alice? Jamais, né, cara? Quando ela humilhou a Jill em Resident Evil 2 e venceu o Nemesis no soco, ela ganhou minha total antipatia. Como que eles podem dar tanto destaque para um personagem que não existe? Qual a lógica disso? Nenhuma. Talvez todos esses filmes sejam considerados filmes legais de ação. Eu não me importo se alguém gosta ou não do filme. Eu não tenho nada a ver com isso e eu tenho maturidade suficiente para respeitar a opinião dos outros. O que me incomoda é o título. O título Resident Evil não combina com nenhum desses 4 filmes, não tem nada a ver. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir uma coisa para vocês. O meu vídeo recordista de likes é a Saga Tekken com 18.400 likes. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem a superar esse valor. Afinal, tem praticamente 145 mil pessoas no canal. Eu gostaria muito de ver até onde a gente poderia chegar. Então dá like aí, fazendo o favor para dar uma força. Vamos ver se a gente consegue superar esses 18.400. Por favor, se eu me esqueci ou me equivoquei em alguma informação sobre os jogos, sinta-se à vontade de comentar ou corrigir, claro que sempre com educação. Se você gostou e não tá no canal, se inscreve. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.